acima de tudo. Oferecimento Drogaria Globo. No nosso quadro Cuidar Acima de Tudo, um oferecimento da Drogaria Globo, nós vamos falar sobre alergia ao leite e intolerância à lactose. Você sabe a diferença entre esses problemas alimentares? Hoje o mercado oferece uma variedade de produtos para ajudar muitas mamães que enfrentam essa dificuldade na hora de alimentar os filhos. Confira aí a nossa reportagem. Priscila tem 2 filhos, Guilherme, de 2 anos, e Gustavo, de 8 meses. Logo no primeiro mês de nascimento das crianças, a mamãe descobriu que os pequenos eram alérgicos à proteína do leite. No meu primeiro filho, foi uma surpresa, ele tinha apenas irritação. E eu levei achando que ia investigar outras coisas, alguma infecção. E aí ela levantou a hipótese, porque ele tinha um sintoma de brigar com o peito, né? Na hora da amamentação. Então, na hora da amamentação, ele queria mamar, mas é como se ele estivesse sentindo algum incômodo. E aí, quando a gente fez a dieta de exclusão do leite, ele melhorou. Quando foi no segundo filho, como eu já tinha passado por todo esse processo e porque a chance do segundo filho ser alérgico também é de 70%, quando ele começou a ter desconforto, eu já desconfiei. Esse tipo de alergia alimentar é mais comum em crianças com até 2 anos de idade. O sistema de defesa dos pequenos reage de forma anormal à proteína do leite de vaca e derivados. O tratamento consiste em suspender ou substituir esse alimento. No caso da Priscila, além de cortar o leite artificial do cardápio dos filhos, ela precisou mudar também a alimentação dela, pois estava amamentando. Foi um impacto, assim, quando me disseram assim, você vai ter que excluir leite. No começo eu achei que fosse ser fácil, porque eu nem tomava leite, mas eu descobri todos esses alimentos que têm contaminação com leite ou que tem leite, a gente nem sabe. Então, eu tinha que ler todos os rótulos, minhas idas ao supermercado eram sempre muito demoradas, eu tinha listas de marcas que eu podia, o que eu não podia. Além da alergia, existem pessoas que são intolerantes à lactose. A origem do problema é o mesmo, o leite. Só que nesse caso, o corpo não é capaz de digerir o açúcar do leite, chamado de lactose. Algo que ocorre pela falta de uma enzima específica para este processo. Quando chega o diagnóstico, muitos se perguntam: qual leite eu devo dar ao meu filho? No geral, crianças que têm esse tipo de deficiência passam a usar leite sem lactose ou leites derivados de outras fontes, como por exemplo os derivados de soja ou os derivados de arroz também. Esse leite de arroz, ele especificamente é um leite que é desenvolvido com a proteína do arroz. Alguns leites também utilizam alguns óleos em sua composição para agregar valor nutricional e tem alguns outros leites que são desenvolvidos já também para diminuir essa irritação gástrica, como o Pepti, por exemplo, essas da linha Pepti. Eles têm alguns oligosacarídeos que também são carboidratos que vão diminuir a irritação gástrica e, consequentemente, vão facilitar a adesão dessa criança ao leite. É importante saber também que, de acordo com a idade do bebê, existe uma fórmula de leite ideal. O tipo 1, por exemplo, é recomendado para crianças de 0 a 6 meses. O tipo 2, de 6 meses a 12 meses. E o tipo 3, para aquelas acima de 12 meses, geralmente sendo consumido até os 2 anos de idade. A diferença entre esses leites é a concentração de cada mineral e vitamina, porque em cada faixa etária, cada fase da vida, essas crianças vão ter uma necessidade diferente e, consequentemente, existe essa necessidade de se modificar. Isso por quê? Porque, por exemplo, se um pai, por engano, compra uma formulação de idade, a formulação de fase 2 para uma criança que está na fase 1, isso pode gerar uma hipervitaminose, por exemplo, com um excesso de vitamina nessa criança. Ou então pode gerar uma falta de algum nutriente, por ser uma formulação que tem uma quantidade inferior desses nutrientes presentes na sua composição. O filho de 8 meses da Priscila ainda apresenta alergia à proteína do leite. Já o Guilherme, de 2 anos, ela diz que está curado. O tratamento dele foi a exclusão do leite e de todos esses contaminantes de leite.
Então, a gente esperou um período aí de quase 6 meses, tendo todos esses cuidados, e aí você faz um teste de reexposição. E ele não teve problema nenhum da primeira tentativa, ele já se sentiu bem, não teve nenhum sintoma. Aí ele teve o diagnóstico de cura, depois de alguns meses de exposição. O segundo filho, ele ainda reage, né, que é como a gente chama, que ele ainda tem sintomas, então a gente sabe que ele não está curado ainda. Bom, e a gente segue aqui no estúdio falando sobre esse tema. Nós convidamos a gastropediatra Iramaia Alencar para nos ajudar com mais informações sobre esse assunto. Bom, doutora, seja muito bem-vinda aqui, boa tarde. Obrigada, boa tarde, é um prazer falar de um assunto que chama tanto a atenção, porque ele gera muita confusão, às vezes até entre médicos, né? Imagina entre os pacientes. Bom, e a pergunta que eu vou fazer é a pergunta básica que está aí, justamente o que a gente colocou na nossa legenda. Qual é a diferença entre alergia ao leite e intolerância à lactose? Então, as duas situações, elas são reações adversas ao leite, certo? Só que uma é apenas uma intolerância ao açúcar do leite, que é a intolerância à lactose. Que a gente deixa de produzir ou produz em menor quantidade a enzima que digere o leite. Então, esse é um tipo de situação, intolerância à lactose. Uma outra totalmente diferente é a alergia à proteína e não ao açúcar. Alergia à proteína é uma outra substância do leite de vaca. A lactose é só o açúcar do leite de vaca e a proteína é como se fosse a estrutura principal do leite e ela mexe no sistema imunológico. Portanto, a gente só tem alergia à proteína e não à lactose. E aqui eu tenho o sistema imunológico, então é como se quando entra a proteína do leite de vaca no corpinho da criança, o sistema imunológico entende que ele é um invasor. E aí arma lá os soldadinhos do sistema imunológico e vai lá causar confusão, vai lá impedir que aquela proteína fique no corpo. Então ele não entende como alimento, ele entende como um invasor. E aí por isso que causa sintomas. E aí tem essas reações? Aí tem as reações. Só que as reações da intolerância à lactose e da alergia à proteína do leite de vaca muitas vezes são semelhantes, porque as duas podem atingir o trato gastrointestinal. Achei muito boa a explicação. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, vale lembrar aí o nosso número, combinado? 869-9927-0783, que a doutora está aqui para nos ajudar a entender melhor. Agora, vamos entender outra dúvida que eu tenho, que daqui a pouco chegam as dúvidas dos telespectadores. Qual é a idade, por exemplo? Vamos separar as duas coisas. A alergia à proteína do leite. Quando que isso aparece no nosso organismo? É só quando a gente é criança ou pode aparecer na fase adulta? As duas situações podem acontecer em qualquer idade, mas o que é o mais frequente? Mais frequente é que o sistema imunológico mais imaturo não é o do bebê, não é o da criança. Então, é muito mais comum eu ter uma alergia à proteína do leite de vaca na criança. Por quê? Sistema imunológico imaturo, intestino também imaturo. Quando, principalmente, essa criança não amamenta leite materno e já recebe as fórmulas, que a imensa maioria é a base de leite de vaca, né, mesmo que modificada, então essa proteína diferente, que é do leite de vaca, entra no intestino imaturo, com o sistema imunológico imaturo. Então, o que acontece? A alergia à proteína do leite de vaca, muito mais frequente do que a intolerância à lactose. Pode acontecer, mas mais raramente na fase adulta. Bem mais raro. E o mais importante é que, na imensa maioria dos casos, como foi dito aqui na nossa entrevista aí, que o bebezinho, ele tende a amadurecer o sistema imunológico, amadurecer o sistema digestivo e resolver essa alergia. E essa alergia vai ser resolvida na infância e na fase adulta, tá ok? Na imensa maioria dos casos, dependendo do tipo de alergia, aí o médico vai ter que conversar caso a caso. Mas dependendo da alergia, essa cura acontece dentro dos primeiros 5 anos, que a gente chama, na verdade, de tolerância oral. Ou seja, o sistema imunológico vai amadurecer e vai entender que ali é apenas uma proteína alimentar, não é o bicho de 7 cabeças que entrou para estar causando tanta confusão, né? Tem que resolver essa alergia. Então vamos ver agora, gente, o depoimento que a Júlia é nossa telespectadora, ela enviou para a gente. Ela tem 21 anos e desde os 8 anos tem intolerância à lactose, que é diferente da alergia à proteína do leite. Vamos conferir? Oi, eu me chamo Júlia. Vim falar um pouquinho sobre a minha história com a intolerância à lactose. Eu adquiri ela com 8 anos de idade.
Naquela época eu não sabia muito bem diferenciar o que tinha leite e o que não tinha. Então foi bastante difícil para minha adaptação. Lembro um pouco. Lembro que a médica falou para mim que eu não podia comer chocolate e chorei bastante. Fiquei muito triste. E por causa disso também teve um episódio que eu pedi dinheiro para comprar lanche e fui comprar um mingau de milho. Com esse mingau de milho, comecei a vomitar bastante, tive febre muito alta, até cheguei a desmaiar e tive que ser levada às pressas ao hospital. Hoje tenho 21 anos e estou adaptada. Quando eu vou sair com alguns amigos, comer alguma coisa, quero comer alguma coisa com leite, ou só tô com vontade, eu compro a lactase na farmácia. Na farmácia eu tenho sempre na minha bolsa a lactase, que é para ingerir antes dos alimentos. Eu não exagero. Então, olha, a gente vai aproveitar aí esse vídeo da Júlia e vamos colocar aí a nossa cartelinha dos sintomas, gente, para poder a gente fechar essa explicação. Ó, sintomas da intolerância à lactose. Ai, tá difícil para eu ler, hein? Vermelhidão e coceira na pele, vômitos sem formas de jato, né? Fezes com sangue ou prisão de ventre, outra coceira ao redor da boca, inchaço nos olhos e lábios e também tem tosse aliada com chiado e falta de ar, ou falta de ar. Tá trocado. Tá trocado? Isso aí é os sintomas da... Eu não lhe disse que causa muita confusão. Ó, até a gente tá fazendo confusão, então. Esses são os sintomas da alergia à proteína do leite de vaca. O que acontece? A intolerância à lactose, que é, como eu expliquei, a enzima tá faltando. Quando a gente ingere o leite, não tem a enzima para digerir, para quebrar esse leite, e aí ele vem com essa lactose inteira pro tubo digestivo lá, né? Uhum. E aí as bactérias vão lá e fermentam esse açúcar, porque o açúcar, a bactéria é fermentativa, então elas adoram, né, açúcares. E aí eles fermentam e distendem o intestino, cria gases, mal-estar, vômitos, diarreia. Então, quando eu falo de intolerância à lactose, eu só atinjo o trato digestivo, o trato gastrointestinal. Quando eu começo a ter sintomas como vermelhidão na pele, já é aquela história da sangue alergia. nas fezes, gente, isso aí foi é o alergia. título que tá errado, tá trocado esse título. Então, vamos trocar esse título, tira logo essa cartela pra gente corrigir. Aí, então, ficou bem claro agora, né, gente? Mas é confuso mesmo, né? Então, eu falo que, assim, às vezes até quem não é especialista, muitas vezes encaminha pra gente... E às vezes a pessoa até acha que tá com intolerância à lactose e tá com alergia. E alergia e vice-versa. Principalmente quando é criança, porque é muito, muito frequente ter as duas coisas nesse período da infância, né? E aí, muitas vezes, causa confusão até, por exemplo, o pediatra geral, ele vem firme que é um diagnóstico, quando a gente chega lá, não é exatamente aquilo, mas tem que ter muito detalhe na história. Às vezes se mistura até os sintomas também, porque quando a gente coloca todos esses sintomas, não quer dizer que a pessoa vai desenvolver tudo, né, doutora? Isso. E tem mais, muita gente vai lá no Dr. Google. O Dr. Google, eu brinco, ele não fez medicina, né? E aí chega lá no Dr. Google, você entra lá com tipo, bota intolerância, aparece mancha na pele na intolerância, sendo que não tem nada a ver. E aí chega o paciente, confunde até o médico, né? Então, assim, sintomas extraintestinais, tem que pensar em alergia. Sintomas só intestino, pode ser alergia ou intolerância à lactose. Adorei essa dica aí da professora. Gostei demais. Você é professora? Ah, não. Então pode seguir essa carreira também. Vamos para a pergunta aí, por favor, dos nossos telespectadores aqui no nosso quadro Cuidar Acima de Tudo. Boa tarde, é uma pergunta da Joelma de Parnaíba. Tem uma bebê de 2 meses e ela somente mama no peito, mas está tendo muita cólica e dificuldade para fazer cocô. Pode ser intolerância à lactose? Então, quando a gente pensa no bebê de 2 meses, né, eu sempre falo que a natureza é perfeita. E nosso leite materno é o leite que mais contém lactose, provavelmente, entre os mamíferos. Então, quando a gente compara leite de vaca com leite materno, o leite materno tem mais lactose. E a natureza, perfeita como é, ela não faz com que o bebê não tenha lactose nos primeiros que ele nasça sem lactose nos primeiros meses de vida. Ele tende a diminuir essa produção de lactase, no decorrer da vida e geralmente acima dos 2 aninhos de idade. Então, um bebê que são 2 meses de vida apenas, com reações que a gente está relacionado, inclusive, com leite materno, se é que seja isso, reação ao leite vai ser ao leite que a mamãe toma, porque ele só é leite materno. Então, quem passa pelo leite materno não é a lactose.
não é o açúcar. Quem passa pelo leite materno é a proteína do leite de vaca, então a possibilidade de adoecer pelo leite seria pela proteína e que a mamãe está ingerindo, considerando que essa criança, como ela falou, é leite materno exclusivo. Então, aí não pode é ser intolerância. sugestivo para uma alergia à proteína. Sugestivo para alergia, precisa investigar. Agora, intolerância à lactose em leite materno, provavelmente descartada a possibilidade. Olha, já foi uma boa dica, uma boa orientação, né? É. E aí, o que faz num caso como esse? A mãe que tem que deixar de tomar o leite? Isso, proteína de leite, a mãe faz uma dieta, cada caso define o tempo de dieta, mas a mãe faz a dieta, como eu expliquei, o sistema imunológico e digestivo da criança vai amadurecer e quando ele estabiliza, ele para de ter sintomas, a gente recoloca esse leite de volta na dieta da mamãe, existe um protocolo que o gastropediatra segue lá direitinho e a gente observa se a criança não tem mais sintomas. Okay. Então, muitas vezes, na hora que eu devolvo o leite, depois tiro, ele desinflama, eu recoloco, ele suporta. Vamos para mais pergunta? Porque a participação aqui é sempre bem grande, viu? Olha, da Amparo Araújo, do bairro Taquari. Boa tarde, viu, Amparo, para você. Tem possibilidade de um adulto deixar de ser intolerante à lactose? A intolerância é boa pergunta. Passa isso ou não? Então, alguns casos a gente vê passar, é que depende da causa da intolerância à lactose. Se ela é uma causa que é mais genética mesmo, né, a gente muitas vezes vem com uma programação genética de deixar de produzir a enzima em uma determinada idade e não volta mais a produzir enzima. Então, você vai se tornar um intolerante persistente. E aí entra na dieta, sem leite ou sem lactose, ou usa a enzima, como a Júlia falou, que ela carrega a lactasezinha dela para onde vai. Mas também não pode exagerar, né? Não, não pode. Vamos para outra pergunta? Mas ela pode passar, mas depende da causa. Tá, ainda tem mais pergunta, doutora? Olha, Tássio Dias. Pode falar do leite vegetal extraído de oleaginosas? Aí, vou falar nisso, vou aproveitar, coloca a cartelinha, pode sim, viu, Tássio? E a gente já pensa na pergunta de vocês. Olha aí, tipos de leite para intolerância à lactose ou alergia da proteína do leite, serve também para as duas coisas? Não. Esse só serve para lactose. Tá correto isso, né? Tá certinho. Então, vamos lá. Leite comum sem lactose, leite de amêndoas, que já é um leite que ele estava pedindo para a gente falar, né, o Tássio? Isso, todos os outros são leites vegetais. Leite de arroz, leite de soja e leite de coco. Então, dá para responder essa pergunta e falar sobre esses tipos de leite? Então, considerando quando a gente pensa em substituir o leite de vaca para uma criança que está com alergia ou com intolerância, eles não são adequados para quando eu penso em substituir a parte nutricional. Quando eu penso no cálcio que tem no leite de vaca e no cálcio que tem nos leites vegetais, os leites vegetais perdem muito. Quando eu penso na proteína também do leite de vaca e na proteína dos leites vegetais, perde muito. Então, para eu substituir leite para uma criança, não dá para ser leite vegetal. A gente pode usar em formulações, por exemplo, em receitas. Agora, quando eu penso no adulto, se o adulto ingere cálcio de outras fontes, ele já não está em fase de crescimento, e aí ele repõe cálcio de alguma outra forma, ele pode sim substituir por uma questão de gosto mesmo, de sabor, beber o leite vegetal. Mas lembrar que não é uma indicação de substituir uma criança até 2 anos de idade. Eu não posso fazer, por exemplo, leite de aveia e dar no lugar de uma fórmula láctea. Nem uma leite de, sei lá, o que apareceu aí? Amêndoas, coco, amêndoa. São bons leites para formulações, para receitas. Quais são os tipos de leites que ele pediu? Oleaginosas. Então, a oleaginosa é castanha, é a amêndoa. São esses leites. São esses leites. Aí, no caso, para essas crianças, aí tem que ser outras fórmulas por conta dessa questão do cálcio, quando a gente chama fórmula, é exatamente porque foi formulado de uma modificação daquele leite para que se pareça o mais próximo possível do leite materno. A gente está longe de chegar no leite materno. Mas está mais próximo. A gente está tentando com as formulações, por isso que a gente chama de fórmula. Então, nos casos de alergia à proteína do leite de vaca, se aquela criança ela não pode realmente leite à base de vaca e ele não amamenta, existem fórmulas especiais para alérgicos. Que aí não pode ser esse leite de coco, leite vegetal, esse que a gente falou. Isso, aí o médico define por cada caso. Ok. Obrigada, então, doutora, pelas suas informações. Adorei a nossa entrevista. Ira Maia Alencar, que ela é gastropediatra. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, um prazer sempre.
Prazer todo nosso, viu? Gente, vamos aproveitar, olha, para falar um pouquinho sobre a Drogaria Globo. Olha, tá aí o QR Code com todos os canais aí para chegar até a Drogaria Globo e para os produtos também chegarem até você. Inclusive, lá tem uma ampla seção, vocês viram na reportagem, né? Uma ampla seção aí, vários tipos de leite, uma seção muito grande com muitas variedades. Então, coloca seu celular aí nesse QR Code, que aí ou você vai para o Disque Globo, ou você vai saber onde é que tem as lojas físicas, também tem o aplicativo, né, o app Rappi. E tem o drive-thru também, que às vezes você só quer passar lá, nem quer descer na farmácia, tem várias com esse tipo de serviço. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso quadro Cuidar Acima de Tudo.